Olá a todos, o tema do nosso artigo é o efeito da carboxometilcelulose e do biocarvão enriquecido com ácido giberélico na tolerância ao estresse osmótico em algodão. Os discentes do nosso grupo é o Gabriel de Alencar Brito, Gabriel Ferreira Domanski e eu, Guilherme Domanski. Aqui está a capa do nosso artigo, que foi publicado na BMC Plant Biology, que foi também publicado no ano de 2024. A introdução. Bom, a introdução do nosso artigo relata o estresse osmótico causado pela tolerância hídrica em regiões áridas e semiáridas. É um grande desafio para a produção de algodão nessas regiões. O estudo investigou o efeito combinado do ácido giberélico, também conhecido como GA3, da carboxometilcelulose, também conhecida como CMC, e do biochar, também conhecido como BC, na mitigação desses estresses em plantas de algodão. Foram testados 5 tratamentos com diferentes concentrações de CMC com biochar e de ácido giberélico com biochar. Foi aplicado em plantas submetidas a 2 níveis de estresse osmótico. Bom, o que é o estresse osmótico? O estresse osmótico é uma condição em que a planta tem dificuldade para absorver água do solo, mesmo que a água esteja presente nele, por causa de diferença de concentração entre o interior da raiz e o meio externo, pode ser solo ou solução nutritiva. Bom, ácido giberélico. O que é o ácido giberélico? Ele é um fito-hormônio vegetal que ele é formado por fungos. Para que ele serve? Ele estimula a germinação de sementes, promove o alongamento de caule e expansão celular. Ele também participa e ativa o processo como inicialização da flora, desenvolvimento de frutos e fotossíntese. Ele também melhora o metabolismo de carboidratos e a absorção de água. E também é eficaz na mitigação do estresse osmótico, ajudando a planta a resistir melhor na seca. Carboxometilcelulose. O que é? É um derivado químico da celulose, que é a matéria orgânica mais abundante na natureza, só que ele é modificado quimicamente com grupos de carboxometil, o que torna ele solúvel em água. Para que ele serve? Ele atua como revestimento polímero natural com propriedades benéficas para o solo, aumentando a capacidade de retenção de água no solo e essencial em ambientes com seca. Ele também melhora a disponibilidade de água para as plantas e também suas cargas negativas interagem com os cátions da solução, ajudando a reduzir o estresse osmótico. Bom, biochar, também o BC, o que é? Ele é um produto sólido com elevada concentração de carbono. Ele é semelhante ao carvão, ele é produzido por pirólise, que é um aquecimento sem oxigênio, de biomassa vegetal orgânica, como madeira, palha ou esterco. Para que ele serve? Ele é um condicionador de solo. Ele melhora a estrutura física e química do solo, possui alta área superficial, também possui estrutura porosa e grande capacidade de troca catiônica. Ele aumenta a retenção de água e nutrientes, favorecendo o crescimento das plantas. E ele também potencializa os efeitos de CMC e do ácido giberélico, na redução dos efeitos da seca. Olá, meu nome é Gabriel Alencar Brito. Vou dar continuidade aqui no seminário falando de materiais e métodos. Bom, materiais e métodos entra primeiro o local onde foi realizado o experimento. Foi na estufa de Rissas, em Solution, e Multan, no Punjab, no Paquistão, né? As condições ambientais do local, sua temperatura de ar era entre 17 e 32 graus Celsius, a umidade entre 40 e 62%. O material utilizado no experimento foi o algodão da cultivar NIAB 878, né? Sua procedência veio de um revendedor certificado do governo do Punjab, né? O tratamento prévio foi uma seleção manual e esterilização com hipoclorito de sódio 5%, com etanol 95% e água ionizada. Aqui está
três produtos foram utilizados: biochar, carboximetilcelulose e o ácido giberélico, né? O biochar foi produzido a partir de paus de algodão, ou melhor dizendo, resíduo agrícola. Foi feito por uma pirólise a 440 graus Celsius. Logo em seguida foi moído a 2 milímetros e armazenado. Pirólise, para quem não sabe, é uma decomposição em alta temperatura, né, com ausência de oxigênio. Alta temperatura entre 300 graus Celsius a 700. O carboximetilcelulose mais o biochar foi utilizado no tratamento, junto com o ácido giberélico mais o biochar. Para fazer a mistura do carboximetilcelulose mais o biochar, foi utilizado 300 mg de CMC, né, que é o carboximetilcelulose, com o biochar e água deionizada. Logo em seguida foi incubado por 72 horas e depois seco em uma estufa. O ácido giberélico mais o biochar, para sua mistura foi utilizado 10 gramas de ácido a 10%, misturado a 10 kg de biochar. O experimento foi realizado por um delineamento inteiramente casualizado, né, onde foi utilizado 5 tratamentos. Cada tratamento recebeu 5 repetições, né. O tratamento aplicado foi o primeiro, o controle, que vai entrar a parte do 0% com biocarvão. O segundo controle e o terceiro foi a 0,4%, só que o segundo foi com carboximetilcelulose mais biochar e o terceiro foi com ácido giberélico mais biochar. O quarto e quinto tratamento foi a 0,8% com carboximetilcelulose mais biochar e ácido giberélico mais o biochar. 4 e 5 foi a 8%, 0,8%. Também foi observado o estresse osmótico, né, simulado a 70 graus e 70% e 40% da capacidade de campo. E o monitoramento de umidade foi o medidor foi com 4 em 1, né? E como eu já falei, o número de repetições foi 5 repetições por tratamento e delineamento inteiramente casualizado. As variáveis analisadas foram 6: o crescimento, pigmentos fotossintéticos, troca gasosa, parâmetros bioquímicos, estresse celular e nutrientes, né? O crescimento, ele observou o peso fresco e seco da parte aérea e das raízes para saber como é que estava o desenvolvimento da planta através do estresse. O pigmento fotossintético, foi observada a clorofila A, B total e carotenóis, né, para entender como é que estavam os tratamentos e como esses tratamentos afetaram a capacidade fotossintética. A fotossíntese, condutância estomática, concentração de carbono interno e a transpiração foi utilizado para avaliar a eficiência da troca gasosa. Os parâmetros químicos, como proteína total, oxidantes, fenólicos e flavonoides, foram utilizados para entender as respostas bioquímicas das plantas ao estresse, né? O estresse celular foi utilizado o vazamento de eletrolitos, que tinha como indicador de dano celular causado pelo estresse, e os nutrientes como potássio e cálcio foram utilizados em dose, em níveis, né, nas folhas e nas sementes. A análise estatística foi 4 testes utilizados, né? A ANOVA, teste de Tukey, análise de correlação de Pearson e análise de cluster hierárquico e análise multivariada, né? A ANOVA de 2 fatores serviu para saber se havia diferença entre os tratamentos. O teste de Tukey a 5% serviu para comparar as médias de tratamento e identificar quais eram significativamente diferentes. A análise de correlação de Pearson foi utilizado para
analisar e identificar relações entre as variáveis realizadas, né? E a análise cluster hierárquico e análise multivariada serviu para agrupar os tratamentos com base nas variáveis analisadas e visualizar relações entre elas. E aqui está a metodologia que foi conduzida a uma casa de vegetação em Multan, no Paquistão. Foi utilizado, o experimento foi realizado em vasos com solos argilosos, né? Esses solos foram coletados nas margens do rio Chenab. A semente do algodão, como eu falei anteriormente, era da cultivar NIAB 878, selecionada e esterilizada. Também falei que foram testados, né, 5 tratamentos. O primeiro já era o controle, que entrava o biocarvão, 0%, e o carboximetilcelulose e o ácido giberélico, né? O biochar também foi produzido por pirólise de paus de algodão. As plantas foram submetidas a 2 níveis de estresse osmótico, correspondente a 40% e 70%, né, das capacidades de campo. Essas observações elas foram analisadas após 50 dias, né, para ser avaliadas as variáveis de crescimento do conteúdo de pigmentos, conteúdo de pigmentos, trocas gasosas e aquelas variáveis que eu falei, né, as 6 variáveis. E a análise estatística, também falei que foi realizada por ANOVA, né, de 2 fatores. Logo em seguida veio o teste de Tolkien e depois a análise de correlação de Pearson para a avaliação da relação entre as variáveis. Olá, me chamo Gabriel Ferreira Domanski. Vou estar apresentando sobre a parte dos resultados e discussões do nosso artigo. Começando com os resultados da parte do peso fresco, o peso seco, da parte aérea e da parte da raiz do algodão. Foi concluído que os tratamentos com 0,8 de ácido giberelínico com biochar obtiveram melhor resultados, né, maiores ganhos de atributo de crescimento sobre condições severas de estresse hídrico, sobre 40% de capacidade de campo, né, simulado. Como podemos ver aqui, a parte onde tem 40, eles obtiveram um melhor ganho comparado às outras soluções que foram feitas. Tanto da parte da raiz fresca e da parte aérea fresca, eles obtiveram melhor resultado tanto em 70% e 40%, que é sem estresse, que é 70%, e 40% com estresse. O conteúdo da clorofila e carotenoides, como podemos observar aqui nos gráficos, a parte azul, né, que é onde fica 0,8 da solução de ácido giberelínico com biochar, foram apresentados maiores aumentos do conteúdo da clorofila, tanto a clorofila A, a B e a clorofila total, e também o número total de carotenoides. Obteve melhor resultado comparado com as outras, principalmente sobre estresse hídrico severo, a 40%, indicando melhor performance fotossintética, saúde fisiológica das plantas de algodão. As taxas fotossintética, condutância osmótica, o CO2 intracelular e a taxa de transpiração, dá para observar que obteve melhor ganhos fisiológicos em 0,8% de ácido giberelínico e com biochar, com carvão, proporcionou mais do que as outras soluções, né? Melhor desempenho. Tanto o estresse hídrico severo, a 40%, quanto sem o estresse hídrico, a 70%. Como podemos observar, todos os gráficos mostrados aqui na imagem, ele obteve melhor resultado.
A proteína total, o vazamento de eletrólitos e os fenólicos totais de flavonoides obtiveram um melhor aumento de níveis, né, e mais eficaz a 0,8% de ácido giberelínico com biochar. Também reduziu significativamente o estresse oxidativo, e como evidenciado pelas reduções do fenólicos, flavonoides e vazamento de eletrólitos. Todos indicam melhor resultado de integridade celular e saúde fisiológica sob estresse hídrico. Dá para ver que sob estresse hídrico eles estão mais eficazes. Resultados de antioxidantes. O tratamento de 0,8, novamente ele causou maior redução na atividade de enzimas antioxidantes, né, como as enzimas de SOD, POT, CAT e APX, tanto em 70% quanto em 40% da capacidade de campo, ou seja, com estresse hídrico e sem estresse hídrico ele obteve uma redução muito boa desses antioxidantes. Isso reforça a eficiência do tratamento, né, e mitigação de danos pelo estresse. Conteúdo de potássio e cálcio nas folhas e sementes. A aplicação de CMC com o biochar e o ácido giberelínico com biochar, especialmente na concentração de 0,8, eles aumentaram significativamente os teores de potássio e cálcio nas folhas e nas sementes de algodão, mesmo sob o estresse hídrico, como pode ser observado. O tratamento com 0,8 de ácido giberelínico com biochar foi o mais eficaz, destacando como uma estratégia promissora para melhorar a nutrição mineral e tolerância ao estresse em condições de baixa disponibilidade de água. Aqui o gráfico ele mostra tudo. Aqui está a nossa análise multivariada. Multivariada também junto com a nossa análise hereditária de cluster. Ele mostra o C, a parte de cluster, o B, os níveis de estresse osmótico, e o A, a conversão de cluster também dos tratamentos. Aqui a nossa análise de correlação de Pearson. A nossa análise de correlação de Pearson revelou a interação de coordenadas entre características morfofisiológicas e bioquímicas, com destaque para associações positivas entre crescimento e nutrição e também negativas entre estresse e compostos de defesa, evidenciando os efeitos integrados dos tratamentos das plantas de algodão. Bom, concluindo com o que foi dito no artigo, com o que foi observado e falado, eles obtiveram o tratamento mais eficiente a 0,8% de ácido giberelínico com biochar, que mostrou o aumento do crescimento da planta, a retenção de pigmentos, a absorção melhor de nutrientes. Ele reduziu o estresse osmótico e os danos celulares que a planta poderia estar sofrendo. Ele apresentou também o alto potencial como emendante agrícola para áreas secas. Isso é muito importante para quem sofre de seca em regiões semiáridas e áridas, e no caso como é lá no Paquistão. Aqui está nossa referência e muito obrigado pela atenção.